Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa web aula 1. Como vocês já viram em outras web aulas, sobre os tipos de plasticidade, a neural, a cerebral, dentre outras. Hoje nós vamos ver sobre algo que está muito relacionado à plasticidade cerebral, que é a plasticidade linguística. O que é isso, professora? A plasticidade linguística, gente, é a capacidade inerente à linguagem de se adaptar, de evoluir a contextos sociais, históricos e etc. Então, essa adaptação ela é crucial, ela é importante, ela é indispensável para a comunicação humana. Por quê? Porque ela permite a criação de novos significados e novas formas de expressão. E aí, nós já vimos, nós já entendemos, compreendemos que o cérebro ele é adaptável. Então, a gente chama essa capacidade de plasticidade cerebral, que é justamente uma capacidade intrínseca de o cérebro também se adaptar e reorganizar sua estrutura e função em resposta a estímulos externos. Essa flexibilidade neural ela é fundamental também para o aprendizado, memória, recuperação, por exemplo, de uma pós-lesão. Nosso cérebro está em constante movimentação, ele está em constante reorganização. E as sinapses cerebrais, elas fazem com que nossa estrutura cerebral ela vá se reorganizando. Muito importante. E nossa linguagem vai acompanhando esse ritmo. Então, a gente chega aqui no que a gente vai chamar de plasticidade fonológica, que é a capacidade do cérebro se adaptar para processar e produzir na aquisição de idiomas, por exemplo, que ela vai permitir a distinção e a reprodução de nuances acústicas específicas, como o R gutural do francês ou tons do mandarim. Aquele R mais... Então, são essas novas formas de nos adaptarmos a um idioma, por exemplo, que a gente está aprendendo a segunda língua, a plasticidade fonológica ela vai ser fundamental, porque aí essa capacidade de reorganização do nosso, das funções gestuais, de como o nosso sistema fono vai responder a esses aspectos. Plasticidade lexical e semântica, então o cérebro ele vai demonstrar essa notável plasticidade na aquisição e integração de um novo vocabulário. Então, à medida que nós vamos lendo mais, buscando mais conhecimento, nós vamos adquirindo mais vocabulário. Nosso vocabulário vai ficando mais rico. Então, a gente vai construindo mais léxico, digamos assim. Esse processo, gente, é contínuo. Ele vai moldar a compreensão e atribuição de novos significados, vai refletir essa dinâmica da linguagem humana. E aí, a gente chama isso de neuroplasticidade, que é subjacente toda essa rede de configuração que a gente vai se adaptando ao longo de nossa vida. E os ambientes e estímulos precoces, eles são importantes para isso. Por quê? Porque são cruciais para a plasticidade linguística. Os contextos onde estamos inseridos, o que lemos, o que ouvimos. Então, a exposição rica e diversificada da linguagem, seja ela linguagem humana, seja ela linguagem visual, artística, ela vai moldando o nosso desenvolvimento. Então, o nosso cérebro vai se reorganizando, reestruturando. E as interações sociais, a leitura, elas vão promover justamente essa aquisição dessa complexidade linguística. E esses ambientes estimulantes, como a gente falou, onde nós atuamos, em que contextos, o que lemos, o que ouvimos, eles vão otimizar as janelas de oportunidade para o aprendizado de idiomas, por exemplo, de novos léxicos. E isso maximiza, com certeza, o nosso potencial cognitivo. E a aquisição da linguagem, Nós sabemos que nós somos seres predispostos a aprendermos qualquer tipo de linguagem, mas graças à nossa plasticidade cerebral, que vai permitir essa aquisição fluente de primeira língua e que vai facilitar uma segunda, uma terceira língua e assim sucessivamente.
Por quê? Porque as nossas redes neurais vão fazendo sinapses e nós vamos conseguindo construir novos significados. E adaptação e reorganização. Isso aqui a gente já chama de neuroplasticidade, ou seja, o cérebro se reorganiza em resposta a novas experiências e aprendizados linguísticos, e isso é constante. Há uma constante reorganização em respostas a estímulos, às novas experiências, novos aprendizados. Isso é um campo muito rico que a neurociência vai chamar de neuroplasticidade. A gente tem um exemplo de uma reorganização pós-lesão, né? Então, áreas não lesadas podem assumir funções de regiões afetadas, como na afasia. Né? A afasia é quando o indivíduo fica com a capacidade de linguagem prejudicada. Ele sofre, por exemplo, um AVC, isquêmico hemorrágico, e aí alguma parte do cérebro, justamente, né, a parte responsável pela aquisição da linguagem, que vai fazer com que ele fique prejudicado na fala. Então, a afasia é isso. Né? As pessoas começam a não entender mais o que o indivíduo fala, ele fica com a voz muito prejudicada, ou muitas vezes perde totalmente, né? E aí há uma reorganização dessa pós-lesão, o indivíduo começa a fazer fono, né? De certa forma, reorganizar, né, esses estímulos para que volte a funcionar. Né? E aí as terapias de linguagem vão explorar essas capacidades que vão melhorar essas funções, né? Muito importante. Então, o que é que tem a ver a afasia e plasticidade? Porque justamente essas lesões, elas vão ser recuperadas por causa dessa plasticidade neural, que vai fazer com que essas redes, né, se reorganizem e vai permitir a recuperação parcial, né, ou total. Isso vai depender muito da lesão, da linguagem. E a terapia fono, como eu já falei, ela é importante e otimiza esse processo. A reabilitação linguística, técnicas como terapia de indução de restrição, força o uso de vias danificadas, a plasticidade neural, aí nesse caso é ativada, promove a neurogênese e a sinaptogênese, que aí vai fazer com que realmente esses neurônios, né, consiga fazer novas sinapses, porque quando acontece um caso desse, os neurônios não fazem mais sinapses, eles não podem mais trocar, né, fazerem trocas. E aí é onde acontece realmente essa lesão. Com a reabilitação e os tratamentos terapêuticos, pode voltar ou não, né? Ou pode voltar parcial, pode voltar total a recuperação do indivíduo. E a reflexão, a gente deixa aqui essa reflexão do futuro da linguagem, né? É ainda um campo muito complexo, né? Porque desde os primeiros hominídeos, que não falavam, apenas grunhiam, faziam gestos, né? Pintavam suas emoções nas paredes das cavernas, e hoje nós temos o ser humano, né? Com a imensa capacidade de expressão e de comunicação, né? E o futuro da linguagem pergunta, né? A partir desse conhecimento do boom do conhecimento da neurociência, né? Que nos ajuda bastante, né? Então, considerando essa capacidade inerente à linguagem, né? Como a evolução tecnológica e as interações sociais digitais moldaram a nossa capacidade de aprendizado contínuo e a própria essência da comunicação humana nas próximas décadas. Então, como é que essa evolução, né, na tecnologia e nas interações sociais, elas moldarão? Vamos pensar um pouquinho? Então, essa é mais uma pergunta retórica para que a gente vá ao longo da nossa disciplina, das nossas aulas, né, pensando mesmo, né, vendo futuramente como, né, como será. E aí fica, né, deixa aí essa pergunta reflexiva, né, para que vocês vão pensando, maturando essa ideia. E até a próxima.